Graça e paz, irmãos. É um privilégio muito grande poder se reunir para estudar a palavra, para se alegrar com a palavra. Tem muita gente que não se alegra com a palavra e também não quer ouvir a palavra, aprender a palavra. E que Deus nesta noite Ele nos ajude a compreender a palavra, Ele execute a sua palavra em cada um de nós. Vamos abrir no livro do Apocalipse, capítulo 22, e vamos ler o verso 20 e 21, são os dois últimos versículos do livro do Apocalipse. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Aquele que dá testemunho destas palavras afirma com toda certeza: venho rapidamente. A palavra rapidamente também significa repentinamente. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Assim como Gênesis é o livro dos começos, Apocalipse é o livro da consumação. O livro do Apocalipse termina com a graça. Você percebeu? Ele termina com a graça. O livro termina, mas a graça não. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. É assim que o livro é encerrado. A graça vem antes da criação e continua depois dela. O próprio Senhor Jesus anuncia a sua vinda. Com toda certeza venho rapidamente. E todos os remidos, os salvos, respondem a essa bendita esperança, dizendo: Amém. Vem, Senhor Jesus. Voltarei. É a promessa do Senhor. Evangelho de João, capítulo 14, verso 3. O Senhor Jesus nos faz a promessa maravilhosa do seu retorno. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Voltarei. Que promessa maravilhosa, irmãos. Jesus Cristo vai voltar. Ele promete: voltarei. E eu me alegro. Alguém poderá protestar, dizendo: você está imaginando coisas, fantasiando demais. Tudo bem, a palavra de Deus também já previu isto também. Vamos abrir a palavra na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 3, 4
e 9. Vamos ouvir a leitura aí da palavra. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que algumas a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias, veja bem, nos últimos dias virão escarnecedores. Muitos desses escarnecedores estão dentro da própria igreja, do próprio cristianismo, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. O Senhor não retarda a sua promessa. Qual promessa? Voltarei, e voltarei rapidamente. Ainda que alguns tenham por tardia, mas Deus é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. A Escritura, a palavra de Deus, nos dá a certeza que do retorno do Senhor. 2 de Coríntios, capítulo 1, verso 20, eu mesmo vou ler aqui o texto, diz assim: Ele realiza e cumpre todas as promessas divinas, não importa quantas delas existam. Então, se Ele prometeu voltar, Ele voltará. Voltarei. Irmãos, depois de 2 milênios, essa promessa maravilhosa e ainda não cumprida permanece. E quero dizer uma coisa para vocês: a nossa geração é a primeira que possui tudo o que é necessário para cumprir as profecias restantes. Embora o arrebatamento da igreja de Cristo possa vir a qualquer momento, sua ocorrência no passado exigiria, irmãos, alguns desenvolvimentos rápidos. Essas preparações que estou dizendo, preparações essenciais, têm ocorrido na nossa geração. Hoje, os instrumentos estão todos em seus lugares, no palco, prontinhos para o ato final. Então, podemos dizer que não é apenas possível que o arrebatamento aconteça a qualquer momento, como sempre tem sido, mas agora é altamente provável, certamente mais provável do que em qualquer outro momento da história. Os eventos, irmãos, indicam que a vinda, o retorno do Senhor está bem próxima à vinda dele. Alguns eventos já são fatos históricos e outros estão em andamento, alguns neste exato momento. Então, listarei aqui alguns desses acontecimentos para você ponderar. Você depois em casa vai ponderar no que a gente estudou aqui.
falou aqui. Eu anotei alguns acontecimentos. Pela primeira vez, depois de 1900 anos, Israel está de volta na Terra Prometida, desde 14 de maio de 1948. E outras profecias estão se cumprindo neste exato momento em relação a Israel. Pela primeira vez, irmãos, a humanidade tem armas capazes de destruir o mundo várias vezes. Talvez fosse sobre isso que Jesus falou em Mateus capítulo 24, verso 22. Vamos ouvir a leitura, vamos ouvir com atenção as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Eu vou ler aqui também em outra tradução. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Irmãos, ninguém sobreviveria. Esse momento chegará em breve, irmãos. E quando esse momento chegar, será então necessária a intervenção pessoal do Senhor, senão ninguém sairá vivo desse momento. Na época em que Jesus disse isso, não fazia nenhum sentido, porque não haveria armas capazes de destruir o mundo para não deixar nenhum mosquito vivo. Mas hoje temos, e a profecia poderá ser cumprida, e em breve ela se cumprirá. Pela primeira vez, testemunhamos guerras mundiais, guerras étnicas, terrorismo generalizado, terremotos em vários lugares, doenças, vírus, fome, engano religioso, grande apostasia. Estamos vivendo um momento de grande apostasia. O Brasil está vivendo uma apostasia muito grande. Ensino subversivo na igreja, ensino subversivo na escola, destruição da vida familiar, e tudo isso em grande escala. Irmãos, o que eu acabei de dizer aqui é fato e pode ser observado por qualquer ginasial, qualquer um. Pela primeira vez, o mundo inteiro está interessado em Israel, e Jerusalém se tornou a cidade número 1 do mundo, não é? A semana passada, o próprio Brasil se emitiu a sua opinião a respeito de Israel, do que está acontecendo lá, e de certa forma uma opinião contra Israel, não é? O mundo todo está voltado para lá. Pela primeira vez existe um anseio, podemos notar isso, existe um anseio e uma inquietação
por toda parte, irmãos, por uma autoridade mundial. Que autoridade mundial é essa? É um governo mundial, né? É o que a palavra de Deus chama de anticristo, o líder futuro, o homem de Satanás. O Papa anterior a este, né, que temos agora, pediu em nome da igreja, pediu uma autoridade para gerenciar os negócios do mundo. Que autoridade, hein? Pense bem. Que autoridade é essa? Então, irmãos, pela primeira vez há um projeto de instituir uma moeda única. Aproximadamente, irmãos, 200 moedas diferentes ainda existem, mas há um sistema de moeda única mundial em funcionamento neste exato momento. Você pode comprar do seu computador qualquer coisa que você quiser e que tenha condição de comprar com o seu cartão em qualquer lugar do mundo. Então já existe uma moeda assim única funcionando, né? E também instituir uma força militar única, uma só economia e uma religião que acomode todo mundo, né? Acomode todo mundo. Esse projeto já está em andamento e bem avançado. Pela primeira vez, existe tecnologia suficiente para controlar cada pessoa 24 horas por dia em qualquer lugar do mundo. Já é realidade. Pela primeira vez, irmãos, estamos sendo afetados com esses eventos todos de uma só vez. Aqui está o detalhe, porque sempre houve terremotos, doenças, guerras, mas nos nossos dias estamos sendo afetados com tudo isso de uma vez só, sinal nítido do fim e do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Não resta dúvida nenhuma, irmãos, que está bem próximo o arrebatamento dos salvos e o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Você está preparado? Você está preparado para receber o Senhor? O que significa estar preparado? Você precisa nascer de novo. A única coisa que me prepara para esse encontro é o novo nascimento. Sem o novo nascimento você não entra no reino de Deus e muito menos será arrebatado. Como que Deus nos faz nascer de novo? Primeiro, Cristo em seu grande amor nos atraiu para o seu corpo naquela cruz. E quando ele foi crucificado, também nos levou à crucificação, à morte com ele. Ele mesmo disse: eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Evangelho de João 12:32. Nossa natureza pecaminosa foi colocada em Cristo, foi crucificada em Cristo e foi destruída em Cristo, e ficamos livres dela em Cristo. Segundo, colocados em Cristo, Cristo nos fez morrer com Ele, nos fez morrer nele. A
palavra diz que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim: um morreu por todos, logo todos morreram. 2 de Coríntios, capítulo 5, verso 14. Terceiro, mortos em Cristo, Deus nos deu nova vida por meio da ressurreição com Jesus, com o Filho dele. A palavra diz: nos deu vida juntamente com Cristo e juntamente com ele nos ressuscitou. Efésios 2, 5 e 6. E agora Cristo vive em nós. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Então, irmãos, morrendo em Cristo, perdemos a nossa vida pecadora, e pela nossa ressurreição com Cristo, com Ele, ganhamos a sua vida. Cristo em nós, vivendo a sua vida justa e santa. Isto é novo nascimento. Com essa experiência, você poderá confessar que você nasceu de novo e será um dos arrebatados do Senhor. Pense na importância do novo nascimento e responda esta pergunta: você já nasceu de novo? Você já nasceu de novo? Pedro também fala da vinda do Senhor e também como que nós devamos estar quando Ele voltar para sermos arrebatados. Vamos ouvir então 2 Pedro, capítulo 3, verso 14. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. O apóstolo Pedro, falando da vinda do Senhor Jesus, faz uma advertência muito séria. Veja bem aqui, ele diz: procurai que dele sejais achados imaculado. Imaculado significa incontaminado, significa livre de contaminação, livre de sujeira, livre da impureza, livre do pecado, irrepreensível significa inculpável, alguém em que não se pode achar pecado. Paz, coisa boa é a paz de Cristo. A paz, irmãos, é o efeito da justiça de Deus. Vamos ouvir a leitura de Isaías, capítulo 32, verso 17. E o efeito da justiça será a paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. O efeito da justiça será paz, e a operação da justiça. A justiça tem uma operação: repouso e segurança para sempre. Irmãos, Deus não poderia nos perdoar sem antes cumprir integralmente a sua justiça em nós. Esta justiça de Deus foi satisfeita totalmente na cruz, quando Cristo morreu por nós, levando-nos a morrer com Ele para o pecado. A paz resulta da nossa morte com Cristo e da nossa ressurreição juntamente com Cristo e da presença viva de Cristo no nosso interior. Tudo isto se encerra no novo nascimento em Cristo.
procurai que dele sejais achados imaculados, irrepreensíveis, em paz. Irmãos, só tem uma chance de Jesus nos achar assim, se Ele mesmo for a nossa vida. Estou crucificado com Cristo, e agora Cristo é a minha vida. Cristo vive em mim, a sua vida justa e santa. É para esse tipo de pessoa que Jesus voltará. Jesus faz uma observação de muita importância. Em Lucas 19, verso 44, vamos ver se o texto é esse mesmo. E te derrubarão a ti e os teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Está bom, é isso aí, essa parte final do texto. Não conheceste o tempo da tua visitação. Jesus está fazendo uma observação muito séria aqui para aquele pessoal do seu tempo. Jesus Cristo nasceu, irmãos, e a maioria não sabia de nada. Não sabia de nada. Eles estavam tão integrados no sistema romano da época, tão ocupados com as suas políticas e projetos, que não perceberam nada. Hoje vivemos num mundo bem sucedido politicamente, e a igreja se deixou envolver nesse sistema. É uma igreja que não pode confessar. Nós não somos do mundo, como Jesus falou. Nós não somos do mundo. A igreja está integrada no mundo, está ocupada com o mundo. Ela não pode confessar: nós não somos do mundo, eu não sou do mundo. Uma igreja que perdeu o foco, que é Cristo, uma igreja alienada do Evangelho e que perdeu de vista a vinda do Senhor. Quando Cristo veio, irmãos, da primeira vez, pouquíssimas pessoas estavam preparadas para recebê-lo. Eram pessoas singelas, pastores, criadores do campo, pessoas voltadas para Deus, para a sua palavra, e também alguns magos que viviam de acordo com a revelação da palavra de Deus. Somente aqueles que estão perfeitamente identificados no sacrifício de Cristo e totalmente integrados a tudo que se refere à pessoa de Jesus Cristo, estarão preparados para receber o Senhor em seu retorno. O apóstolo Paulo fala de uma paz que não é a paz de Cristo, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 3. Pois que quando disserem há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Preste atenção aqui, irmãos. O texto diz: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, e de nenhum modo escaparão. Não é a igreja de Cristo que está dizendo
paz e segurança aqui, irmãos. É o mundo. É o mundo. Quem são esses? São aqueles que ficaram para trás e no início do governo do anticristo vão ter paz e segurança falsa, mas virá repentina destruição. Irmãos, só um evento de proporções grandiosas permitirá que o anticristo entre em cena e seja poderoso neste mundo. Eu creio que é o arrebatamento. Nenhum outro evento poderia ter tanto peso acerca disso do que o arrebatamento da igreja. Você imagina a reação que isso vai causar neste mundo, nas pessoas? Para onde foram? Para onde foram? Quem os levou? Por que não me levaram? Quem sabe voltam para me pegar? E os milhões de bebês que vão desaparecer, irmãos? O mundo estará muito nervoso. E o mundo estará, acredito, nesse momento unido com um único propósito: sobreviver. Vão esquecer a miséria, vão esquecer a discussão política, vão esquecer as diferenças religiosas. Talvez em uma dessas reuniões de cúpula, Satanás apresente ao mundo o seu homem, que terá o seu poder e também a sua autoridade, como diz a palavra de Deus. E esse cara, com sua genialidade, terá as respostas às perguntas do mundo. Esse ditador se colocará no lugar de Cristo contra Cristo. Por isso que ele é o anticristo nos últimos dias. Para ele, irmãos, as pessoas entregam tudo: sua vontade, sua lealdade, seu amor, a sua própria alma. Ele acena com paz para um mundo dominado pela guerra. Ele acena com a ordem para o mundo tomado pela violência. Ele oferecerá alguma solução para a economia abalada do mundo. Ele oferece ao mundo uma nova ordem mundial que já se fala tanto nela. Nova ordem mundial. Para os seus seguidores, ele parece um enviado do céu, mas nada pode estar mais distante da realidade do que isso, irmãos. Ele é o enviado de Satanás, a besta das profundezas do abismo, o homem do rosto duro, senhor das intrigas, que terá sucesso em tudo o que empreender. E mais uma coisa: toda uma geração de jovens vai ver nele um ideal de vida, e ansiosos por viver e morrer por ele, pelo ideal dele, Todo o espantoso avanço da tecnologia que temos hoje estará à sua disposição. Ele é o homem de Satanás e será a ruína de muitos. Irmãos, o momento do arrebatamento ninguém sabe. Ninguém sabe. Não é possível datar este evento.
Mas podemos afirmar que nunca houve na história da igreja um momento mais propício, com maior probabilidade que o atual, para o acontecimento do arrebatamento. Então, eu pergunto, se o arrebatamento ocorresse hoje, você estaria preparado? O importante é estar pronto. E estar pronto significa crer sua morte e ressurreição em Cristo. Você tem certeza de que quando o Senhor voltar, estará preparado? Você tem certeza? Eu finalizo esta meditação dizendo: Maranata. Amém, irmãos?